bacana é o quê? É que a mesa posta nos eventos, né? Então, assim, um evento, ele acontece sem uma mesa posta, Sim, né? Você não precisa de uma mesa posta para seu evento acontecer. sim. Mas, assim, paralelo a isso, existe o carinho, o cuidado. Isso vai ser o significado que aquela mesa posta vai trazer, vai agregar ao seu evento. Olá, gente. Olha, eu de novo aqui com o Pó de Casa. Estamos já no quarto episódio da minha temporada, né? Falando dessa área que eu falo para vocês que é minha paixão. E dentro dessa paixão, tinha que escolher um tema que eu sei que, principalmente para esse final de ano, tem gente já pensando como é que vai fazer com a casa, para receber a família. Então, eu disse assim, gente, o que que a gente vai fazer nesse último episódio? Vou convidar duas pessoas que se tornaram muito especialistas, embora não gostem desse termo, a gente estava rindo aqui falando sobre isso, mas vamos dizer que são muito especiais, porque elas acolhem esse assunto muito bem e esse assunto virou a vida delas. Então, eu trouxe Carole, da Vila Mesa, Mariana, da Levanile, que são pessoas que vocês vão entender a história, o quanto que esse tema, que é servir, receber em casa, receber a família, receber numa festa, porque ali você também está recebendo as pessoas que você ama, que você convida, como isso mudou a vida delas e muda a vida de cada pessoa que elas atendem, que elas acolhem, como essa delicadeza, que é o gesto de você receber bem, isso vai transformando a vida de todo mundo. É uma coisa bem sensorial e que mexe. E por isso que vocês estão aí nessa expectativa do que vão fazer na casa de vocês agora, final de ano. E aí eu quero começar assim, né? As meninas eu já apresentei e eu quero que, como eu acho muito bonita a história das duas, com a relação a esse tema, porque nenhuma das duas pensou em trabalhar com isso. Nenhuma das duas tinha isso como um objetivo principal na vida, como a direção que foi dada, né, durante o processo. E acho que isso é inspirador para muita gente que está aí nos ouvindo, nos vendo e que deseja, às vezes, pensar em algo mais ou que, às vezes, não acredita em si mesmo para transformar a sua história. E aí eu vou pedir às meninas que comecem falando desse caminho, dessa trajetória, né? Tanto Mari como Carol, escolham quem quer falar primeiro. Eu sabia que ela ia dizer isso. Pela conversa comigo, eu senti que ela ia jogar para mim. Mari. Ai, boa noite, Mirlene. Obrigada pelo convite. Porque você já é amiga querida. Carol, que a gente se conheceu através da mesa. E é muito gostoso falar sobre esse tema. Foi uma transformação em minha vida, mas na verdade a mesa sempre fez parte da dinâmica da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu sou psicóloga de formação, trabalhei 8 anos no comércio, mas no segmento automotivo, totalmente diferente dessa realidade. Quando surgiu o desejo de ter um negócio próprio, e a casa me chamou de um jeito muito interessante. Eu acho que todo mundo, quando vai procurar o que é que vai. Eu quero colocar um negócio, o que colocar? Eu só tinha duas coisas que eu sabia que eu não queria. Era loja de roupa e de bijuteria, apesar de amar moda. Mas eu sabia que eu não queria aquilo. E um dia minha mãe me liga, falou: ai, filha, conheci aqui um casal que tem uma loja de móveis e decoração. Quando ela falou, aquilo bateu forte. E eu acho que bateu forte porque eu sou uma pessoa que vivo numa casa onde a minha família, eu não falo só da família nuclear, que é pai e mãe. Minha família, onde as avós, tias avós, enfim, todo mundo sempre viveu a casa de forma muito intensa. E o receber e o estar na mesa sempre foi algo muito marcante. E aí surge a Levanile como uma casa de receber, onde a gente acabou ofertando pequenos mobiliários, decoração e a mesa posta veio como a cereja do bolo porque eu quis pensar ela de um jeito diferente. Na época, o mercado estava vendendo só aqueles conjuntos, né? Você tinha que comprar, você ganhava conjunto de louça, 6 peças, você não tinha opção, Separar. não tinha como separar, eu tinha casado, já tinha um tempo, e eu tive essa dificuldade quando eu casei, porque eu gostava de mesa posta, eu gostava do mix. Nessa história,
eu vou vender diferente. Eu vou vender tudo unidade. E eu quero que as pessoas fiquem à vontade para construir suas mesas com identidade, com personalidade, misturando, mesclando, fazendo composições, porque eu vivia já isso. Eu tenho uma tia bisavó que já faleceu, muito querida, que sempre foi uma pessoa muito forte nessa questão da mesa, das mesas mais diferentes e irreverentes. Era ela. E ela juntava tudo e a mesa ficava extraordinária. Só que ela juntava tudo porque ela ia juntando um pedaço. Sobrou um prato de tudo que quebrou, sobrou outro. Ela ia fazendo aquilo com tanta maestria que isso foi uma inspiração para mim. Então a loja surgiu com essa proposta diferenciada. E eu sempre ali naquele processo educativo. Dentro da loja, porque há 15 anos atrás não existia essa história da rede social como caminho de Sim. comunicação. 15 anos já, amiga. Vamos fazer 15 anos agora em dezembro. Nossa, essas contas não tá dando pra mim. E aí, nessa história desse tempo, a gente educava a gente. Quando eu falo educar, é poder conversar, né? A gente sentava para conversar com as pessoas que às vezes não tinham vivido isso em suas casas e não entendiam o valor e a importância que o decorar a casa com o seu jeitinho e com o jeitinho de quem faz parte e a mesa eram essenciais para a construção das conexões dentro do lar. Então, eu sempre estava muito estimulando isso dentro da loja. Quando surgiram a história das redes sociais, da comunicação, se tornou mais fácil, porque a gente começou a conversar, olhando no olho de forma mais direta, mais prática, conseguia chegar num número maior de pessoas e falar sobre isso. Sobre essa mesa que começa na casa, às vezes com uma única pessoa, que mora sozinha, mas que vai ter o carinho e o zelo de montar aquele lugar e ser o seu momento de parada e respiro, porque a mesa é um momento que você se propõe a parar para viver aquele momento do alimento, na minha concepção, e você para viver aquilo. Porque se você está no telefone, você não está nem comendo, você não está fazendo nada, você está só existindo ali. Então, a mesa é o momento da parada. E aí você começa aquilo de uma forma gentil com você e gentil com quem está ao redor. Né? E deixando sempre claro para as pessoas que não existe uma regra, existe a etiqueta. A etiqueta é um código de comunicação entre as pessoas, porque eu acho que a etiqueta é essencial para balizar, para você entender o que eu pretendo e para onde eu vou com isso que eu pretendo, de que forma eu vou propor isso. Mas, ao mesmo tempo, você não pode engessar. Principalmente no mundo acelerado, onde todo mundo hoje está produzindo fora de casa, trabalhando fora de casa, a mulher e o homem têm muito pouco tempo para se dedicar a produzir, a executar mesas elaboradíssimas, seja no cotidiano ou no momento especial. E aí eu comecei a adotar uma dinâmica no Instagram da loja, por exemplo, que é mostrar de fato, eu montando minhas mesas 20, 15, 30 minutos antes dos meus convidados chegarem, porque é o tempo que sobra. Porque às vezes eu saí da loja, eu vou comprar um pão, vou comprar um patê pronto, alguma coisa, e chego e vou montar a mesa. Mas quando você constrói a história da sua mesa previamente, e a construção da mesa que eu falo não é comprar propriamente só para aquele dia. É você adquirindo coisas que façam sentido para você e que se conversem, que tenham conexão, para na hora que você precisar, elas se encontrarem à mesa. Então, assim, não existe muita fórmula, né? Às vezes eu vejo que tem clientes que têm closets que eu acho que são maior que o estoque da Levanille, de pratos e de tudo. E elas fazem, nossa, mas como você desenrola? E eu não tenho tanto. Só que eu brinco muito com o que eu tenho. Eu acho que também está muito ligado à insegurança de você achar que deu certo a sua montagem. Sim. Que é sim. essa coisa de desconstruir. Eu sinto isso. Que tipo, será que eu vou misturar essa peça com essa? Será que eu posso? Será que não vai A ser insegurança a mesmo, insegurança de entender que será que as pessoas vão achar que eu não tenho etiqueta? Eu não tive, eu não tenho bom senso. eu não sei colocar no lugar certo, eu não sei montar. Ou às vezes eu vou criar um objeto que não necessariamente ele tem aquela utilidade direcionada para que ele foi criado, mas que ele pode ser transformado em algo que vai fazer aquele serviço. Com certeza. E aí, nessa dinâmica, é a questão da insegurança, que é diferente de quem vive isso todos os dias, né? Eu vivi, para mim é fácil. Então, assim, é isso que eu digo. Falar sobre a mesa e falar sobre a casa,
sobre esse processo de construção, para mim é fácil porque eu vivi e vivo isso. Então, é intrínseco, né? Aquilo faz parte da sua história, da minha vida. Então, Só que muitas pessoas não viveram isso. O episódio anterior, eu até comentei que ia trazer vocês nesse episódio, porque foi o episódio para neurodivergentes, e nesse momento a gente fez uma citação sobre a criança neurodivergente trazendo a família no horário pontualíssimo, busca um por um para a mesa. Eles voltaram a ter a prática da mesa através dele, que é não verbal. E aí a gente falou sobre isso, e eu retomo porque isso para mim foi muito tocante no sentido de dizer assim, como grande parte de nós se distanciou disso, dessa conexão familiar que a mesa produz. Exato. Então, assim, a mesa lá em casa sempre foi algo extremamente essencial. Então, na geração do meu pai, da minha mãe, a mesa, ela sempre foi essencial. E eu via, às vezes, amigos meus que não tinham isso. E que chegavam lá em casa e que viam que tinham que sentar na mesa naquele horário, que tinham que esperar, iam estudar e que precisavam estar ali. E o quanto que eles chegavam na casa dos pais falando sobre isso. Isso eu vi quando eu fui morar fora, em Belo Horizonte, o ritmo. E olha que o mineiro, ele tem muito o hábito da família estar ali. E da mesa. E mesmo assim, eu ainda não vi aquilo com tanta rigidez. E aí, o que é que você falando da pessoa sozinha? Quantas vezes eu, quanto estudante, vou contar uma revelação aqui, viu, gente? Fazia um miojo. Miojo, né? Mas mesmo sendo o meu miojo, eu botava meu jogo americano, sentava ali sozinha e respeitava esse momento. Porque eu aprendi assim. Então, é um valor que mesmo que você não tenha recebido como Mari, como eu recebi, Carole vai falar sobre isso, na sua casa, mas você pode transmitir isso agora para os seus filhos. E quando você vai aprender, transforma a casa, transforma a casa. Completamente. Uma pausa ali. Então, eu via, assim, a admiração das pessoas, assim. E quando eu fui morar em República, né? Eu criei esse hábito com as meninas. No dia de sábado, que era o dia que pelo menos todas estavam ali, grande parte delas, a gente morava em 5, depois 6, depois 7, mas a gente fazia o nosso estrogonofe, que era o prato de sábado, de frango, e a gente montava a nossa mesa. E as meninas passaram a amar esse momento que a gente tinha juntas. Então, era o momento que a gente falava da semana, que a gente falava dos problemas da semana, que trocava informação, que ria quando via que ele já tinha passado nossa tarde e a gente estava em volta da memória, né? Então, assim, a mesa, ela é sobre isso. Né? Não é à toa que Cristo reuniu todos os discípulos na mesa para repartir, para acolher. Quantas conversas não tiveram naquele momento, né? Então, assim, a gente fala da mesa com essa propriedade por ter crescido nesse ambiente, existe essa facilidade, né? Minha mãe dizia, dobre os guardanapos. O que eu vou fazer, mãe, antes da mesa? Sei, Milene, pega aqui, bota os guardanapos. Veja, vá botando o colher, o prato. Hoje eu faço isso com Valentina. Isso, Então, filha, vem ajudar a mamãe, vamos colocar a mesa. Então, eu acho que é um ritual para a família. Vai muito além do que a refeição. E muito mais que a refeição. E existe um lugar, por exemplo, para mim, eu vou falar para mim. O dia é corrido, o tempo é corrido, existe a mesa lá em casa, a Laine bota, tudo e tal. Mas o momento que eu mais... Meus irmãos dizem assim, Mirlene, não precisa você fazer aquela coisa toda, não. Eles falam como se com uma preocupação, como se fosse um grande trabalho. Aí eu disse, gente, é a forma que eu tenho de expressar o meu amor pela minha família. Já que eu tenho esse dom, digamos assim, e gosto, é a forma que eu tenho de, nesses momentos de confraternização, expressar o meu amor pela minha família, pelos meus amigos quando eles vêm na minha casa. Então, pensar nesse lugar da mesa, ele me tira um pouco também das minhas preocupações. Sim. Naquele momento que eu estou montando, eu acredito que vocês também, embora que seja para vocês trabalho,
Mas assim, quando eu penso no pratinho que eu vou misturar, naquilo que eu vou fazer, no carinho que eu vou fazer, às vezes colocar o nome do convidado, cada gesto que eu penso naquela mesa, eu tô dando amor. Eu vejo dessa forma. Aquilo que para algumas pessoas pode dizer assim, mas é trabalhoso, essa mesa cheia de coisa. Mas pense que ali é o momento mais especial de você reunir sua família. É como Mari falou, ela cresceu nesse ambiente e sabe a importância. Sim, Então, assim, para mim, é uma demonstração de amor e de afeto. Você poder Com reunir certeza. e criar essas memórias afetivas na mesa. E, assim, transcorrendo isso, eu vou deixar essa moça contar, porque quando fala de memória afetiva, aí a minha conexão com Carol é muito forte. Nesse lado afeto, porque Carol é minha amiga também É. pessoal, quer dizer, né? Amiga e irmã. Amiga e irmã, porque É. seu boy é meu amigão também, e a gente teve essa oportunidade de É verdade. se unir novamente, né? É. Através de morávamos próximas, Sim. e eu consigo conhecer o processo de Carol. Então, eu sou Carole, da Vila Mesa, né? Trabalho com locações de peças para mesa posta. Estamos no mercado há 5 anos, né? Começamos na pandemia e deu certo. Foi algo que começou, como Mirlene sabe, de uma forma assim muito, muito irreverente, muito, meu Deus, eu não sei nem como, como qualificar. Mas assim, eu trabalhava com eventos e com a chegada da pandemia, o primeiro setor que parou foi o setor de eventos. E aí ficou aquela sensação, aquele vácuo, né? Aquele medo, aquela sensação de e agora o que é que eu vou fazer? E foi quando surgiu a Vila Mesa, né? Sempre gostei, assim como as meninas, sempre amei mesa posta na minha casa, sempre coloquei para minha família, para mim também, quando estou sozinha, né? Eu acho que é algo, é um cuidado com você, acho que é um momento de conexão de você com você mesmo, de você com quem está compartilhando esse momento. E aí foi quando surgiu, né, aquele momento onde as pessoas de fato estavam mais em casa, né? Porque assim, hoje todo mundo tem uma rotina muito tumultuada, então assim, aquela referência que eu tinha quando eu era mais nova, de chegar a hora do almoço, estávamos todos à mesa com o pai, com a mãe, esperar o pai para dar o ponto de partida na refeição, né? Então, assim, enquanto o pai não chegava, ninguém comia, todo mundo esperava. Então, assim, são conceitos que você vai trazendo e vai aplicando, né? Então, assim, com a pandemia, passamos de fato a vivenciar esse momento que a gente tirava, que é um final de semana, né? Então a gente sempre tinha aquele momentozinho na semana onde tínhamos que estar todos reunidos, né, na mesa. E eu sempre gostei de tudo bonitinho, né? Eu sempre gostei da mesa arrumada, independente para um jantar especial ou para um simples café da manhã, um lanchinho. Sempre gostei. Ah, não deu para produzir tudo, um jarrinho, uma florzinha. Então, acho que é muito importante para o momento. E aí foi quando começou a Vila Mesa. É, tinha alugado minha casa, tinha voltado, né? Foi dia 14 de março. Ela abandonou. Dia 18 de março decretou lockdown. Ela me abandonou, depois voltou, e eu abandonei. Pois é. E aí eu estava em plena mudança. E teve Semana Santa. Semana Santa foi logo em seguida. Foi. E aí, como sempre, fiz aquela mesinha bem especial, toda bonitinha para a família, né? E fotografamos, né? Faz período de Instagram e tudo, né? Você postou e tudo. E aí, pronto. Linda e tal. Com uma semana depois veio o aniversário de minha mãe. E aí eu queria uma mesa diferente. E aí fiz a mesa de minha mãe. Eu coloquei. Aí, nesse intervalo, alguns clientes, né, amigos, que lindo, o que é isso? Tá fazendo o quê? É para vender? Como é? Como é que faz? Daí, como é que funciona? Me explica. E meio que nem eu sabia como era. Eles colocaram o seu negócio. Eu não sabia. E quando menos espera, aconteceu. A Vila Mesa de algo assim bem irreverente, né? E eu não sabia como fazer
vender, alugar, mas vender como? Com pandemia? Como é que você vai comprar? Como é que você vai? Ficou, meu Deus do céu. E aí foi quando surgiu a ideia da locação, né? E aí foi dando certo. Comecei com as minhas louças que eu tinha em casa de uso pessoal, A gente desenrola. com as minhas louças, Dia das Mães. E aí eu lembro que foi o primeiro Dia das Mães que eu fiquei sem nada em minha casa, porque eu aluguei tudo. E aí, quando foi para fazer a minha mesa de Dia das Mães, eu não tinha um prato, não tinha um guardanapo, não tinha. Mas fiz com o que tinha. Botei uns jarrinhos e fiz. E aí foi quando começou a Vila Mesa, sem nome. Não era Vila Mesa, não era, não é. E aí eu lembro que uma amiga minha, ela mandou, amiga, você precisa botar um nome, você precisa criar um Instagram. Meu Deus, como é que eu faço isso? E aí foi quando, sentada com o Eurico, como é que vai ser o nome? E a gente ficava pensando em várias É possibilidades. difícil, né? Decidir nome. O nome, eu peguei, meu Deus, de um segmento que nem eu Eu sabia. amo o nome dos dois, das duas. E engraçado que foi interessante que há anos, né, eu tive uma loja de móveis rústicos, pequenininha, que ficava na Cora do Meio, Milene conheceu, que foi Vila Provençal. Eu sempre gostei desse nome Vila. E aí pensava, não sei o que, não, Vila Mesa, pronto. E aí, Vila Mesa, Vila Mesa. E aí foi quando surgiu a Vila Mesa. E aí vamos definir uma logomarca e tudo, gente, foi muito rápido. E aí eu sei que surgiu, aconteceu, e aí mandando mensagens, né, para as pessoas conhecidas, ó, tô com esse novo segmento, é bem legal. Isso, gente, como é que você começa um negócio com, vamos supor, meu Deus do céu, 12 peças. Era o que eu tinha. E não tinha onde comprar. E não tinha as lojas todas fechadas. E eu não tinha experiência com compras online. E aí foi quando você é jogado na selva, você tem que se virar. E pronto, foi quando como aconteceu. A gente foi começando, e aí, de repente, o negócio foi dando certo. Então, tudo que eu tinha cabia dentro de um baú de madeira que eu tenho na minha casa. Então, tinha minhas peças que ficavam na parte dos meus armários e tinha esse baú que era o estoque. Reservado para Era o estoque. Era o meu estoque. E surgiu, quando menos espera, a flexibilização, né? Então, as pessoas estavam mais na rua. Já não queriam estar mais curtindo, fica em casa. E aí eu parei, eu peguei, e agora? Vai acabar? E eu vou fazer o quê E eu com vou fazer o isso? quê? Tava tão bom esse baú, tava tão legal. E aí foi quando veio a ideia de entrar em contato com os decoradores e cerimonialistas, já que os eventos que haviam sido cancelados estavam Retomando. retomando com 30 lugares, com 20 lugares, né? Acho que primeiro foi até 30. E aí tá, fiz aquela mala direta, né? E mandei. E nada. Ai, meu Deus. E ela, será que vai morrer? Aí dias passaram e recebi a primeira mensagem. Carla Matos, Maria de Lourdes, minhas primeiras clientes, e fazendo um pedido, ia ser um casamento no solo. Carla foi minha colega de Eu amo Sala Carla, de- amo as duas, assim, meu Deus do céu, amo todas, né? Mas assim, as duas têm. Estavam no seu início, né? Foi o Faz meu diferença, início, né? As Também duas isso, foram gente. assim, meu Deus do céu, foi onde tudo começou. E aí pronto, 30 lugares. Meu Deus do céu, 30 lugares, como que vai ser? 30 lugares. Pandemia, gente, 30 lugares. E aí, pronto, era mandando mensagem, comprava pedido, Mariana, minha fornecedora. Então, assim, era tudo, né, Era por Jailson mensagem, que atendia. Jailson Jailson foi, meu que Deus do atendia. céu, Ave Maria, foi um anjo, é um anjo, né, foi assim, meu Deus do céu. E aí, pronto, e aí começou a Vila Mesa, né, e assim, um sonho realizado, se tivesse me dito que era algo que daria certo. E que ia acontecer na sua vida. Programado, você não ia Foi um entender. presente de Deus, foi um presente de Deus a Vila Mesa. E Só graças a que Deus. assim, Quero pulou uma fase que eu acho muito especial disso, Isso. porque ela falou da vila, mas para mim a forma que eu entendo esse começo de Carole a vila já veio De com a gui- maturidade É, que vinha, é tudo um processo, é. né?
Tudo é um Então, processo, da mesma forma que lá na Lei Vanilla eu vi É. Mari se transformar e se modificar. O que é importante para. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, a gente espera que as coisas só vão dar certo quando tá tudo pronto. quando tá tudo pronto. A gente não entende Até chegar, que até Todo o chegar, processo. ou que a gente vai idealizar um negócio, mas que tudo tem que estar formatado. E que não tudo- chega, não viu, chega, Milene? porque Deixa eu te dizer. modifica todo o tempo. Até hoje eu não acho chega. Eu acho que também. vão ser 15 anos, 5 de Cinco, Carol. é. Mas deixa eu dizer, nenhum negócio, nenhuma vida nunca tá pronta. Nunca. Eu acho que nunca chega. Eu acho que o gostoso é isso. O aprendizado, ele é diário. sempre em movimento. Sempre em movimento. Sempre em movimento. Né? E a gente vai tendo essa adaptação. Veja, quando ela começou, ela disse, eu comecei fazendo, era o evento, e a ideia dela era na casa da pessoa, com 12 pessoas no máximo, 6, 10. Ela se assustou Aí com 30. Hoje, se vem brincar, o ela tem casamento, 300. vem um... Então, assim, Porque esse processo, ou você tá com o coração aberto E acreditar. não, e não é só isso. E o feeling de perceber a pequena nuance da mudança que está acontecendo e você ter coragem de encarar a mudança, que nada é garantido, Sim. né? Então, assim, a mesa mudou por um processo de transformação. Veja, Milene, na pandemia, que foi quando eu apareci nas redes sociais, Sim. aquele momento foi o boom da mesa posta. O segmento Foi. de casa, ele Exatamente. vinha numa crise assustadora desde 2015, 16, 17, 18, 19. Oh, eu O sei segmento de disso. casa, ele estava parado porque as Eu pessoas sei passaram a disso. viver o mundo externo. Eu sei As pessoas começaram a viver as viagens, os restaurantes, a vida agitada e as casas foram esquecidas. E quando eu falo a casa, a mesa, mais ainda. Mas ainda. Mas a casa como um todo foi esquecida. Quando a pandemia veio e que as pessoas passaram a ter que viver suas casas, nem as casas eram acolhedoras, nem elas sabiam viver dentro daquelas casas que, por um acaso, elas descobriram que moravam. Porque a sensação que eu tinha era essa. Eu também tive. Eu acho que elas eram assim, meu Deus, eu moro aqui e agora? O que fazer? É. Então, aconteceram situações inusitadas ao extremo, do tipo, no segundo dia que eu apareci nas redes sociais para dizer que a loja estava fechada, mas que eu estava fazendo venda interna e que eu faria entrega na casa das pessoas, uma pessoa me liga para dizer que tinha 5 anos de casada, mas que ela e o marido eram médicos e que eles Não tinham estavam sem tempo. trabalhar, não tinham tempo e que eles não tinham xícara em casa. Ela fez, veja bem, eu tô precisando tomar café, a gente só tá tomando café no copo. Eu preciso. Então, as pessoas não tinham nem o básico para atender uma dinâmica simples da casa. Eu não tô falando da Ótimo, mesa. Olha que eu já não tô indo para mesa elaborada, eu tô indo para Itens básicos necessários, da é. dinâmica do dia a dia, de poder ter uma xícara, uma caneca para tomar em pé no balcão. Sim. Então, esse processo de transformação fez com que as pessoas passassem a olhar para casa e tivessem uma gentileza com a mesa. Porque a mesa passou a ser o único lugar possível e viável de distração da cabeça. É. Ou as pessoas estavam isoladas no celular, ou vendo seus filmes, suas séries, ou elas iam estar na mesa. Ou ia ter uma live de um show que ia fazer com que elas fossem para a mesa para comer um petisco, tomar um drink. Então, a mesa começou a ser o palco É. Exatamente. das relações, dos acontecimentos. Meu aniversário foi bem no momento da pandemia, assim. E estávamos todos de Covid na minha casa, inclusive no meu aniversário. E aí, minha mãe encomendou um bolo, deixou na porta da minha casa, eu montei a mesa, a gente fez aquela videochamada, a família toda, cada um com um bolinho em casa, para poder a gente partilhar daquele momento. Mas para a mesma distância a gente sentir. E quem foi o palco? A mesa. Eu digo todos os dias que o coração da casa é a cozinha e a mesa. A mesa. Exatamente. A cozinha, tudo Também é um acontece. Eu digo, olha, na minha É. vida, tudo, na minha casa, da minha família, sempre tudo aconteceu na cozinha. Era para fazer arte, era na cozinha. Era para cozinhar, era na cozinha. Era para estudar, era na cozinha. Tudo acontecia na cozinha, porque tudo acontecia na mesa da cozinha. Sim. E aí aquilo, a vida da gente fluía. E esse lugar era o ponto dos acontecimentos encontro, alegres, tristes, o que fosse ali, Na cozinha. né? Então eu digo que a mesa ganhou essa força. E eu E acho. o protagonismo. E o protagonismo, quando o Carol entra no mercado com essa proposta,
e que ela trouxe essa proposta do aluguel, da mesa posta, e que os casamentos, os aniversários começaram a aderir, eu acho que esses eventos mudaram Muda. o tom da existência. Se tornaram muito mais gostosos, muito mais acolhedores. né? Intimistas, Muito mais. Demais mesmo, E porque até hoje não voltaram em grandes festas. Não, As festas não. continuaram, as pessoas começaram a entender que uma festa menor, ela tem seu valor. muito mais. Você não precisava mais ter não sei quantas mil pessoas, não sei quantas pessoas para poder provar que seu casamento estava atendendo a Sim. todo mundo. Exato, Isso não voltou mais. Exato. Não. E eu acho que aí acomodou até hoje muito bem esse formato. E algo que eu acho assim muito bacana é o quê? É que a mesa posta nos eventos, né? Então, assim, um evento ele acontece sem uma mesa posta, Sim, né? Você não precisa de uma mesa posta para seu evento acontecer. sim. Mas, assim, paralelo a isso, existe o carinho, o cuidado. Isso vai ser o significado que aquela mesa posta vai trazer, vai agregar ao seu evento. Então, assim, o convidado, quando ele chega, que ele encontra aquela mesa, é aquele sentimento de que, meu Deus, aqui foi algo preparado e feito para mim. Entendeu? Então, assim, ele recebe aquele amor, aquele carinho, desde da escolha do jogo americano, do guardanapo, da taça. Então, assim, você percebe que hoje as pessoas elas estão preocupadas em oferecer algo mais para quem está recebendo. Então, Eu acho que uma experiência muito mais conexão. mais né? conexão é muito valioso. Então, assim, você percebe que chegou em eventos e ficou. E vai ficar. Então, assim, não Eu vejo é. isso mais como graças a Deus. Eu acho que é um retorno. Não é. E a humanidade, ela tá voltando a ter esse olhar. Exatamente. Eu sinto que é uma coisa que a pandemia trouxe. Claro que não é todo mundo que absorve os processos e Exato. cada um tem um time. Mas eu sinto que essa reaproximação familiar e essa questão de usar a mesa, Isso. ela tocou muita gente. A necessidade disso tocou. Aquele pessoas- momento despertou algo. Então, nós também passamos a fazer novamente muitas reuniões nas Sim, casas de sim. amigos e isso continua. Continua. Né? Eu que o diga, né? Porque Exatamente. minha casa, Então, assim, eu olhei aqui pro meu amigo. As Meu pessoas amigo hoje que vai comigo até de As madrugada. pessoas estão. Como é? entendedores entenderam. Entendedores entenderam, Gustavo? Gustavo, dá um nomezinho. Tipo, é o do fim, é o inimigo do fim. Então, eu só quando eu vou no banheiro, né? Eu vou aqui. Carol eu vou, vai eu ali, não volto não mais volta mais. É a saída francesa, é? É assim, sai Fala tudo assim, da fala francesa e fica assim. eu e Eurico, o inimigo do fim, e eu lá. Pois é. Então, assim, o que é legal é que hoje as pessoas estão entendendo que a mesa posta ela não é mais só um item de luxo. Que as pessoas achavam que a mesa posta era algo superficial, uma coisa de luxo. Inacessível também, Exatamente. Carol, eu acho. Exatamente. Tinha uma coisa do inacessível, né? Engraçado, Mari, que eu percebo hoje. Logo no início, fazíamos, né, as mesas, e você chegava no outro dia do evento, a mesa estava lá, intacta, ninguém mexia. Quando eu chegava, ai, a amiga estava tão lindo que as pessoas tinham que tirar. Mas você sabe que até Mas isso por conta acontece em casa, disso, Carol. Muito. Quando você recebe, deve acontecer isso. Eu digo assim, olha, acontece, as pessoas não querem usar o guardanapo. posso de dizer pano uma pra coisa não sujar. importante, que é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Veja, o ato de receber é um ato de gentileza e generosidade. Quando você vai preparar esse momento do receber. Eu penso receber de um jeito onde eu tenho que entender quem eu estou recebendo Isso. e de que forma eu vou receber para que eu não constranja a pessoa. Perfeito ponto. Eu vejo que às vezes as pessoas ficaram tão vidradas com as informações que as redes sociais trazem, Que quer são, tudo, né? são tantos especialistas, e aí as pessoas enchem, são taças, talheres, muitos pratos, muitos processos, onde não serão usados porque não vão existir aquelas etapas. Abre-se o parêntese. A pessoa não vai ter aquela quantidade de vinho, ela não vai servir. Às vezes nem vai ter vinho, mas estão Exato. todas as Todas taças as de vinho taças branco, estão lá. tudo ali. Ela não vai usar todos aqueles talheres, mas ela entende que para receber bem tem que ter ser tudo todo aquilo. serviço, O bom receber é quando você recebe sabendo o jeitinho que a pessoa que está vindo vai se sentir acolhida. Perfeito. Então, você tem que ser muito gentil e você tem que ser
prático. Peraí, o que é que eu vou servir? Eu vou ter uma lasanha hoje? Se eu vou servir uma lasanha, eu vou botar um prato lindo, eu posso até botar um mimo de um pratinho de sobremesa fazendo um charme em cima, mas eu vou ter a gentileza e a educação com o meu convidado de recolher esse pratinho antes dele vir à mesa, para ele entender que aquele prato não vai ter finalidade, que ele não precisa ficar sem saber o que vai fazer com aquele prato. Se for no menor, se for no Exato, maior. é. Só vou colocar um talher, porque eu não vou servir nada antes, então vai ser só um talher. Eu vou servir vinho? Não, se eu não vou servir vinho, eu posso até querer fazer um charme, mas bota uma taça ou só um copo ali do que você vai servir. Exatamente. Capricha em outras coisas. Às vezes você entende vinho, exato. bebem vinho, outros Outros bebem vinho, não. vão beber uma Vai tudo cerveja. depender do que você vai que vai fazer. servir, é. Então É. você tem que ter. E aí vem a história que eu sou uma grande incentivadora da mesa americana. Por quê? E é prática, né? Demais. Mas a mesa americana brasileirada. Porque a mesa americana, ela é triste. Ela é triste porque ela é pratinho de prática. plástico ou de papel. Guardanapo de papel. É tudo plástico, porque o americano faz Descartável. isso É quando prático. acaba e joga no lixo. Não é o nosso objetivo. A ideia da mesa americana é essa coisa onde vai ter a liberdade, onde as pessoas não vão ficar. Ela vai entender que aquele prato tá ali, ela vai pegar, vai servir, a comida tá ali e tal. Mas a gente faz de um jeito tão charmoso, É. tão nosso, com tanto carinho. E aí, por que que eu gosto da mesa americana? Porque a mesa americana, ela Da autonomia. se desdobra e dá autonomia. Por que que eu falo da autonomia? Quando eu fazia, ou quando se fazia as mesas francesas, postas clássicas, onde a sociedade todas tinham uma funcionária na casa, tinham pessoas que iam fazer a comida, tinham pessoas que iam servir, isso era ok. Qual é a vida da gente hoje? Quase Inclusive, ninguém. o muito funcionário prático, serve, Quase fazia o serviço, servir, trocava já o isso. prato. Hoje quase ninguém tem faz funcionário, ou quem tem diarista. Hoje é você mesmo que vai produzir. E eu só entendo que a boa mesa posta é aquela onde quem está recebendo está à mesa. Está mesmo. Eu não acredito na recepção onde Sim, o dono não não está presente. presente. Porque tem que estar servindo. Isso é uma coisa que me Exatamente, é. incomoda absurdamente. Quando eu vou, às vezes, na casa de um amigo e ele não aparece à mesa, ele só aparece para me servir. Eu falei, veja, eu vi que eu quero conversar com você, a gente não conseguiu ainda trocar uma palavra. Então, a mesa americana facilita muito, Ela liberta. principalmente para É. quem tem medo na hora do receber, Isso, é. de fazer de um jeito que vai ficar legal. Ela liberta. É. Ela vai botar ali a comida, ela vai botar ali a bebida, todo mundo vai estar ali circulando, as pessoas vão estar à vontade e ela vai poder interagir com o convidado. O bacana da questão de Carol é que Carol, ela tem muita sensibilidade nas escolhas das peças dela, é que ela tem essa versatilidade. A louça, tudo que ela tem vai se compor. Pode fazer uma mesa americana com a brincadeira de diversas louças que são diferentes, mas que se conversem. E que vai dar o charme. E que vai dar o charme. Uma montagem individual, que é como a gente faz lá em casa. Isso. Já pronta. Bota as xícaras do café. Exatamente. Junta Já na cria máquina de aquele café e ambiente, o chá. Se você quer tomar seu Exatamente. café, você toma. Já cria aquele ambiente. Aí você é. põe os copos. Aí você Isso. põe aqui o prato. Aí você põe o de sobremesa, diferente do prato de Como é uso que você e mais vai- recebe em sua casa? Eu uso Você muito recebe mais mesa americana. posta mais americana. Minha casa mais americana. Bem Na mais. minha casa eu faço bem mais Eu tenho americana. feito bem mais americana. Mesa posta, no geral, mas assim, um Bem mais Natal, americana. Não, É. eu faço mesa posta. Sabe quando é que eu faço Isso. mesa posta? Quando eu tô com minha família nuclear. Que que é a menor. Que é menor. Justamente. É tipo meu Que é o esposo, meus Natal, filhos, é o meu minha pai, minha mãe, Páscoa. minha sogra, que eu não tenho mais sogra, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, que é a quantidade de pessoas que vão de fato caber na Isso, que mesa. cabe à mesa. Aí eu coloco, mesmo que seja cuscuz com ovo, beleza. Agora, É. quando vão ser meus amigos, ou quando vai ser uma noite relaxada, tipo assim, ai, descontraído, hoje a gente vai ser o dia do bater, joga papo fora, ou então, porque tem muito disso, né? Sim. Lá em casa a gente se programa assim, ei, chamei a turma, viu? Cada um Nossa, traz a eu sua não cabeça. esqueça. Lá Lá em casa é tudo assim também, é. A última vez, o tema de hoje, vamos fazer uma caranguejada. Isso é bem sergipano, viu, gente? Vamos fazer uma É. caranguejada. Aí um trouxe o caranguejo, o outro trouxe camarão, o outro trouxe outra coisa. E, não- ali a gente E não é juntou. gostosa essa proposta da mesa Nossa, acontecer. se aqui fosse Né? um barzinho, Tudo assim de a gente última tinha hora. dado ruim. Mas juntou um pouquinho de cada um e deu super certo. E a gente começou de manhã, né, Eurico? Geralmente assim, né? E a gente só sai de novo. Mirlene conhece um pouco a rotina da minha casa, então assim, lá em casa é tudo assim muito de última hora. Tava aqui assim, de repente, bora fazer uma coisa.
Né? São as São melhores. melhores. Virlene vira e mexe. Amiga, tá fazendo o quê? Nada. Amiga, Gustavo foi fazendo um churrasquinho aqui, tá fazendo não sei o quê, vinha pra cá. Então, assim, a gente vai chegando e vai montando e vai E a acontecendo. mesa vai acontecer. E quantas vezes eu ligo pra Como ela e digo, é quero, gostoso. porque assim, eu tenho o privilégio de ser amiga. Sim, que morava no mesmo condomínio. Então, pra mim era bom, né? Que ela começou esse negócio. Eu não precisei aumentar meu loceiro. E agora fica mais fácil. Quero. É assim, me ajuda. E assim, Como que Valentina. não tem nada. Eu sou mãe de menino, né? Então, assim, meus filhos participam, assim, muito pouco desse universo, né? Então, assim, Valentina, ela já gosta, ela já olha, já escolhe, né? Ter os eventos que Mirlene vai fazer a mesinha dela. Então, ela já tá ali, sempre junto. Mas você tia, sabe que meus meninos, eles gostam de comer. A mesa faz, mãe, tá linda a mesa. Eles Eles gostam. gostam. Eles gostam. É. Eles não fazem parte do processo. Eles É. fazem parte do processo de ajudar. Eles Recolhe admiram, prato, recolhe é. talher, leva pra pia, resolve. Mas Eles curtem, Mas já faz entenderam? diferença. Engraçado. Esse ponto que Mirlene falou lá em casa, eu sempre gostei de mesa posta, sempre. Então, assim, lógico que diariamente, com essa rotina, um sai da escola a tal hora, o outro fica integral, o meu marido trabalha interior, rotina do meu trabalho, estou na cidade. Então, assim, o momento que a gente tem para comer uma pizza, para, sei lá, fazer alguma coisa, eu gosto, Vai ser especial. entendeu? Então, junta aí os quatro, eu sempre gosto de montar algo bem bacana para dividir, compartilhar esse momento com eles, né? E engraçado o que Birlene falou, dos amigos, dos meninos, quando chegam lá, Já esperam, né? eles já olham e assim você percebe que realmente assim, é algo que eles não veem, né? Porque hoje, devido a essa rotina de todo mundo tá muito frenético, então, de fato, é uma prática que as pessoas estão um pouco distantes, né? Sabe? De se reunir em torno da mesa, de bater um bom papo, conversar como foi o dia, e a escola como foi, e o trabalho. Então, assim, é aquele momento que, meu As Deus do céu, noras precisam ser ficam sempre as noras. Vamos dizer, na minha casa, na casa Na minha, minha- as noras têm que Tem que seguir. elas têm que incentivar. Olha, Tem que é tão seguir. importante você falou dos amigos dos filhos. E as duas São meninos, meninos, as duas É. Normalmente, os trabalhos da escola são sempre na minha casa. Sempre. Os meninos sempre escolhem minha casa, porque eu sou a tia que faço atividade, que brinco com eles, que deixo, enfim, que monto lanches diferentes, enfim. Eu adoro, porque eu gosto que eles gostem de estar na minha Fica na casa. casa, Por isso que Exato, a gente se entende. Não, eu gosto. Eu gosto, Mas é. sabe o que é? Por a gente Eu gostar de gosto, fazer essas coisas. Eu fui criada numa casa É. onde meu pai e minha mãe era assim: nós vamos pra fazenda no final de semana. Não tem opção. Ponto. É isso que tem pra você. Quer levar 20 amigos, vão 20 amigos. Agora você vai pra fazenda. Então, meus amigos viveram com meu pai e minha mãe. Eles adoram meu pai e minha mãe. Então, assim, às vezes meus Quer amigos vão fazer fazer o igual. aniversário. É. Porque só somos nós, tipo, os amigos mais íntimos e os pais. Mas meu pai e minha mãe estão juntos. Porque fizeram parte. Então, eu amo isso. Aí, há poucos dias, meu filho mudou de escola. Acaba, né? Até quinta série. Entra calça jeans, Outro né? mundo, ajuda a mãe, não é mais carrinho, já quer botar nas costas. Aí, mesmo. trabalho lá em casa, eles foram direto. Eu disse, não, eu pego eles na escola, eles almoçam lá em casa. Aí, crio logo o grupo com os pais, porque eu mando foto, né? Ó, já almoçaram, já fizeram dever, já aconteceu isso e tal. Aí, um pai botou bem assim, olha, eu tô tão orgulhoso, porque meu filho, ele não come. E eu tava muito preocupado, porque ele é muito restritivo, eu tava preocupada, meu Deus, se ele vai almoçar, vou ficar com vergonha, porque ele não vai comer nada. E eu fiquei impressionada com o tamanho do prato dele, eu disse, e ele repetiu. Aí, vamos lá, aonde eu digo do cuidado. Eu sei que a gente vive uma época onde os jovens e as crianças estão muito restritivas de alimentação. Os meus filhos não são. Meus filhos comem tudo. Tudo que você pensar mesmo. Vão para restaurante, eu quero pato, eu quero cordeiro, eu quero coelho, é assim. Só coisas elaboradas, diferentes, adoro burrata, adoro dizer que eles gostam. Sempre comeram desde pequeno de tudo, então não tem. A gente come de tudo, então, graças a Deus, eles não têm essa restrição. Mas como eu sei que muitas crianças têm, então meu combinado com minha funcionária, ó, uma carninha moída sem molho, porque pode ser que tenha alguém que não goste, porque lá em casa faz frango sequinha, sem cebola, sem nada. Um macarrãozinho só na manteiga, porque vai que eu não gosto de molho branco, outro não gosta de molho vermelho. Você faça o molho branco, o molho vermelho separado. Mesma coisa, Faça filé à parmegiana.
Eu fui escolhendo coisas que eu Que as sabia crianças- que alguma Que coisa ia adesão dar. é boa. A adesão Alguma é... coisa ia dar. Aí eu fiz, faça um franguinho, uma milanesa, para parecer que é, como é o nome daquilo? Nuggets, Aquele né? nuggets, enfim. Resumindo, o menino comeu, o menino repetiu, adorou, disse, tia, me chame sempre, viu? Eles amaram, porque primeiro, sentaram à mesa. Eu, meu marido, todos e o meu Sim. mais novo. Aí a gente começou a conversar, eu fui perguntar como foi a aula, o que vai, a gente conversa, E a gente aqui vai, interage ó. muito. Aqui É. vai. Quando vai, já foi. E aí Exato. aquele ambiente Eles vai se vão- tornando confortável. A Muito, mesa tem que ser confortável. Né? Tem que ser, olha, eu fiz, ó, aí você já tem que deixar à vontade. Olha, aqui na casa da tia, vocês têm que ficar à vontade. Tem que se virar. Vocês vão ali, vão servir, cada um bota a sua quantidade, eu não vou exigir. Então, essa sensação de dar essa liberdade à mesa para as pessoas, eu estou dando exemplo de criança, mas é a mesma coisa adulto. Né? A gente tem que ter cuidado até nisso, né? Na hora do receber. Exato. Eu lembro que meu pai e minha mãe uma vez foram pro jantar e meu pai odeia estrogonofe. Só tinha estrogonofe e arroz no jantar. Não tem Aí meu outra pai opção. botou muito arroz e um pouquinho de estrogonofe, ficou com vergonha. A Tá dona vendo da como casa, é que eu ia receber o seu pai que pra que a- publicar com as meninas? o que a E dona ainda da de casa frango, deduziu? Como é que a gente ia fazer O que é que a batata dona da palha, é, chips? o que é que a dona da casa deduziu? Que meu pai tinha amado estrogonofe. Aí ela pegou e Botou mas eu tô sentindo que você gostou. O papo que meu pai botou muito arroz no prato e ela começou a botar. E meu pai foi ficando sem graça, mas ele comeu porque ele não queria ser desagradável. No final das contas, eu só ia embora. Meu pai passando mal por causa do estrogonofe. A pessoa achando que meu pai tava feliz que tinha Depois fazer mandou outro. até uma marmita de estrogonofe pra ele. Depois Vamos marcar outro estrogonofe, né? E a gente tem que ter esse cuidado, É. né? Até nessas bobagens, né? E- Não é só sobre objeto. Exatamente. E outra coisa, hoje, com essa questão de alergia, né? Então, hoje, muitas pessoas não comem Tudo. frutos do mar. É. Tem até o meu cunhado mesmo, ele passa mal. Passa mal mesmo. E, assim, e às vezes você faz uma coisa assim com tanto carinho, não vou oferecer isso, 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 e o convidado, ele Não tem vai, uma não certa pode, é. intolerância. Carole falando esse negócio me deu um gatilho aqui pra eu puxar uma coisa que eu queria me falar. Desde o início a gente não conseguiu. É que eu tava falando dessa questão do processo, né? Sim, E como Carole não começou na mesa. sim, Carole sim. começou Com com representação. Não, ela era representante. E com a maternidade, ou eu ia trabalhar ou não ia criar meus filhos. E assim, para mim, o mais importante é poder estar presente na vida deles. E com esse segmento, realmente eu não tinha como acompanhar. Você Então, viajava. viajava, ficava muito aqui, não tinha horário, né? Então, assim, para mim, chegou um momento assim, era muito confortável, eu gostava, achava legal, não amava, mas gostava. E aí foi uma decisão assim que, meu Deus do céu. E é engraçado que em meio a essa decisão, né, eu e Milene engravidamos juntas e foi aquele momento assim dos mensários, né? Então assim, na época do meu primeiro filho, Começou essa história de mensários, fazer. E assim, na época do meu filho mais velho, tinha essa questão do mensário, mas era o primeiro, o de 6 meses e o aniversário de 1 ano. Já no segundo, era justamente todo mês, era sagrado. E aí eu e Mirlene, a gente se realizou. E viramos. E o estudar clima. Viramos decoradoras de festa de aniversário. A mesa, na verdade, então a mesa já começou daí. A Isso mesa que eu quero começou trazer, daí. você entendeu, Como- Mari? Porque Como Carole, até então nem eu tinha descoberto Isso. o dom que Carole tinha pra Entendi. nem a eu- sensibilidade que Você ela descobriu tinha já estética. a eu sempre estética. A gostei desse sensibilidade universo. estética. É. E o nosso mensário, ele veio num momento que a gente também não queria fazer investimentos. A gente E não trabalhava com podia fazer recursos limitados. limitados. Bem limitados. E foi muito interessante entregamos- porque isso virou o negócio dela. É. Porque o evento de Carole, ele era enxuto. Sim. Ele Sim. eram pequenos, Pequenos, práticos e enxutos enxutos. no orçamento. É. Então, ela atendeu a um nicho de mercado de mães que fazia as festinhas da escola. Ah, então você não está Fez- falando só do mensário do seu filho. Você Não, começou a fazer mensário para outras pessoas. Os Não, mensários não, e os festinhas de mensários. escola. A coisa foi crescendo. Não, os mensários, na verdade, não começou com os mensários foram acontecendo, porém eu fazia só os mensários de De Gui. Guilherme, de É. Valentina De Gui, também. era Era um apoio. a gente trocava trocava. figurinha. Tema desse mês, É, tal. E aí teve o aniversário de 1 ano de Gui e a decoradora, quem foi? Você. A mamãe. Decorei o aniversário de Gui e tal, massa, foi algo bem prático.
E tudo começou no aniversário de 2 anos de Gui, que eu fiz um piquenique no parquinho do condomínio. E engraçado, teve uma vizinha, uma amiga, a querida Dani. E Dani chegou, olhou pra mim e falou: Eu não quero nem saber. Quem vai quero um fazer piquenique desse. o aniversário de 1 ano do meu filho Diga a vai ser você. responsabilidade de um ano. Eu falei assim, eu peguei a amiga, veja, eu não sei. Porque assim, eu faço aqui dos meninos, eu não sei como faz, como é que funciona esse universo. Não quero, se vire. E ela simplesmente entregou isso. Fui pra casa, aí quando foi no outro Tem que dia. ter um anjo, né? Não Tem. Não, e aí, engraçado. Pois é. Não, para dar o start, Exatamente. mostrar que a gente tem aquela habilidade. E assim, eu já, de fato, nesse período, eu estava com a Vila Provençal, né? Que não estava bem, as vendas muito devagar e tudo. E você via assim, eu sonhei, mas seu sonho ia ser enterrado. Eu ia enterrar um sonho ali. Eu já estava para entregar tudo e É uma frustração. uma né? frustração, aquela dor, aquele sentimento de que você fracassou, né? E aí, como foi engraçado, que começou com a Vila Provençal, né? E no aniversário de 2 anos de Gui, Dani me caiu de paraquedas, assim, essa questão, você vai fazer o aniversário do meu filho. E aí, no outro dia, ela me liga, amiga, eu não estava falando brincando quando eu disse que Ela você... conversando comigo, "Mimi, o que é que você acha?" Eu digo, minha filha, vai falar com ela. Tipo assim, Não, bora vai lá, acontecer. sabia que tá acontecendo. Exato, eu não sabia. Ela faz. Você fazer projeto, não sabia como fazer nada. Eu peguei, meu Deus, você fazer as coisas dos meninos. Você E tinha sensibilidade para execução. Você estava preocupada com a parte técnica, com a parte né? mas assim, de um ano, Mas assim, aquela eu não coisa tinha preparo para pegar uma festa. Eu não tinha Equipe, know-how para essa questão. Tipo assim, eu equipe. fazia festinhas pequenas. E a festa de Dani foi uma festa grande, uma festa com painel, com cenário, com bolas. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu olhava para o salão, quantas bolas cabem aqui? Eu não sei quantas bolas cabem aqui. Eu não tinha noção. Eu peguei, amiga, você tá ficando louca. Eu não tenho noção. Como é que a gente vai fazer um negócio? Aniversário de um ano, seu filho, seu primeiro filho. E ela olhava para mim. Aí é com você, né? Meu Deus, e agora? Fui. Eu sempre gostei de pegar esses desafios, assim, sabe? E aí peguei. E ficou lindo o aniversário de Miguel. Deu certo. Deu certo. Deu certo. E do aniversário de Miguel vieram mais 2 contratos. Isso. Vieram mais 2 começa. contratos. E um já era no mês seguinte. E aí, pronto, aí foi quando começou. E eu, assim como começou a Vila Mesa, né? Eu fui E a tentando cenografia entender. dos mensários É. é maravilhosa. A gente se fazia aquela coisa intimista, mas a foto ficava incrível. Gente, Parecia era uma engraçado. Parecia uma Mas- festa. Eu posso enorme. contar como é? Pode contar, Vamos lógico. contar, né? Isso é importante porque as pessoas às É. vezes Elas- se travam de viver momentos. Momentos, Porque é. esperam muito. Então, esperam muito. Muito, Ou é. criam expectativas de um valor Exato, financeiro. E sim. a gente E às se vezes- desdobrava. A gente fazia bolo. Aí essa daqui disse, Mi, eu vou aprender a fazer a pasta americana. Americana. Pra gente não Deus do precisar céu. encomendar o bolo. Isso as duas mães. Uma tragédia, né? Aí eu vou fazer logo de Valentina. Eu digo, tome a cobaia. Aí lá vem Carol com o bolo de pasta americana com mensagem de Valentina. Então a gente, ao mesmo tempo, a gente A gente se curtia aquele divertia, momento, era. a gente trocava. E eu ficava vendo, eu falei, nossa, Carol tem uma dom. sensibilidade de amiga, você tá É. arrasando. Foi legal demais esse mês, o aniversário de Gui. E a gente se transformava, a gente descobria Esse momento técnicas era. de coisas que não tinham Muito valor práticas, agregado, é. né? E quando via a foto, E assim, perfeita. festa de um Uma ano, festa de um ano, aniversário, né? aniversário. Padrão. Padrão FIFA. Padrão. E aí era um processo. Era gostoso. E ali daquela forma, justamente por querer ter algo legal e bonito, por gostar de resultado, mas não ter o recurso, É. ela tinha acabado de não estar mais no emprego, eu também não podia investir. E a Isso. gente ia se desdobrando, desbravando. o que E ali foi criado técnicas. técnicas várias. Várias Depois a gente- técnicas. Depois a gente faça. Pois são Todas técnicas avançadas de se virar com Técnicas pouco. avançadas. Mas deixa É. eu te dizer, eu acho que as coisas mais interessantes que eu já fiz, sempre em tudo, sempre foi quando eu tinha menos recursos, porque você bota a A sua cabeça criatividade, para criar. Exatamente. É. Você se desenrola, você faz conexão com pessoas que você Nem veja, imagina. nem imagina.
Você tem isso, eu tava precisando. E aí a coisa vai acontecendo, você vai criando, inclusive, Isso é o bacana, laços em né? relação com as Exato, pessoas, é. né? Então, eu acho isso muito Exatamente. Isso é legal. bacana, é. Eu também fiz aniversário de filho, porque a vida inteira na minha família, minha mãe que fazia os aniversários da gente. É. Fiz aniversário de um ano do filho, decidi também fazer todos os doces e tudo na minha casa. Arrependida fiquei, depois fiquei. Mas aí Porque- acaba fazendo de novo. Mas faz de novo. Não, Próximo ano não porque faço mais. tudo junto Próximo ano, vira um caos, novamente, né? é. Quando você vai fazer todos os doces, quando você vai fazer salgado, e quando você resolve fazer tudo fora da decoração, Eu sei, amiga, Né? porque eu encaro esses desafios. Colar E a cliente. gente, a primeira comunhão de Valentina, eu disse, vou fazer um jantar para os íntimos, tal, ali no condomínio, quero mesa posta, porque são poucas pessoas. Só que essas poucas é E justamente... Milene sempre é muito caprichosa, né? Aí eu disse, me ajude. Ela, Eu sei. não, a louça de Valentina já é meu presente. Eu, ai. Aí a gente Já aos 15 anos, né? Eu, Já aos 15 anos. Aí, tipo, o capricho, as duas escolhendo, porque assim, a gente viveu isso. Esse momento, essa Sim, troca, eu e quero, a gente, é uma diferença de um mês, de É, Guilherme deles. e de Valentina. Eu sou a ama de leite de Guilherme e ela é ama de De leite de Valentina. Valentina. Então, assim, quantas vezes Eurico bateu lá em casa, socorro, amiga, esse menino tá chorando e eu não sei o que fazer, acho que é fome. Vamos resolver a fome dessa Toma! Eu ponho Milene chega. Chega que o filho é seu. Milene, meu filho, deixa pra minha filha também. Aí, o Guilherme, sempre grandão, né? Igual o Guilherme, faminto. E eu dizia, meu Deus, não vai sobrar nada pra Valentina. Carole, como é que você me dia e eu grandona e Guilherme? Aí daqui a pouco eu precisava fazer alguma coisa. Quero, me socorre. Me socorre. Não vou conseguir voltar. Traz Valentina. Pega a Valentina lá em casa, porque a gente queria dar essa exclusividade do sim, leite. E é. aí, o que é que acontece? Falando de intolerância, Carole tinha restrições. E aí, a restrição dela se estendeu pra mim. Porque eu precisava junto. porque eu precisava aumentar o Guilherme em alguns momentos, então eu acabei ficando restrita também. Milene, não consuma isso. Não consumo. Você não pode. Você não pode. Você se ama Pro de seu dentro do próprio meu bem. filho. Você tem que fazer. Você tem esse prazer. Amiga, olha, não pode comer isso, isso, isso. Eu digo, bom. E engraçado que Valentina, pequena, né? E Valentina logo mamava, ficava saciada. E Milene com muito leite. E às vezes Milene ficava com dor. Amiga, traga a guia aqui, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de dor. Ninguém precisa dar conta do que eu tenho. Então, assim, esse que é interessante, né? Essa troca e você entender que o processo dela, Isso. assim. Eu vi Carole se descobrindo e, assim, é tão gostoso curtir isso, Isso. ver, sabe? Ver também o envolvimento que é importante. E os maridos de plantão, viu? O envolvimento da família. Eu sou Porque- testemunha que há envolvimento. Eu sou testemunha que há envolvimento. É importante, na Esse verdade. acolhimento, É. principalmente, eu acho que essa fase da mulher, vamos falar da mulher, porque nós somos Isso, 3 é. mulheres que empreendem, que têm seus filhos e que precisa se transformar nessa luta diária, né, do ser mulher e ao mesmo tempo querer estar com os filhos, Sim. querer ter tempo, e Sim. muitas vezes sobre isso, quando Isso, precisa, é muitas, muito é. mais fácil a mulher tomar a decisão de Isso. recuar na profissão do que o O homem. homem é. Porque ela vai fazer esse acolhimento. E E é mais raro acontecer o contrário. Isso. E passa um turbilhão de coisas na cabeça quando você faz essa Demais, escolha. demais. E se o marido ele não acolhe, é muito difícil para esse negócio ir para frente. Ir pra frente, é. Acreditar, dar o tempo que a mulher precisa para o negócio dela crescer, né? Acreditar no processo, tá junto, entender o potencial, ver aquilo ali. Então, eu acho Ter a um amigo muito paciência, massa, é. viu? Eu tô aqui, eu tô perto dele, aqui, Ele ele tá com a ele- gente. ele Então, assim, ele está sempre- aqui com a gente. Ele sempre abraçou meus projetos, sempre me incentivou. E assim, o que eu acho interessante, quero até deixar aqui, né? Que para você ver quantas etapas eu tive que passar para chegar até a Vila Mesa, né? Quem diria, o propósito não era a Vila Mesa, mas para que eu pudesse chegar à Vila Mesa, eu tive que passar por todas essas etapas, etapas de sonhos, de frustrações, de perdas, de medo, de insegurança, né? Então, assim, eu acho que é muito importante você saber entender aquele momento e, assim, não desistir. Ah, não deu certo, bola para frente. Tem que Qual ter que- coragem. Sabe? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que Para assumir ter... essas mudanças.
Coragem para Mari mesmo, quando arriscar. você Exato. decidiu ali, tipo, porque a Levanilha, ela começou com um conceito, mas Não, ela é. não mudou o conceito. Não, ela não mudou o conceito, mas quando ela E- surgiu em Aracaju era difícil para as pessoas Então, mas entenderem. veja, vou te falar de mim, que você sabe disso, porque Sim. eu estive ali no início. Quando Mari inaugurou a Levanilha, eu fui a convite de Grace, né? Isso. Grace muito minha amiga, Grace Franco tinha um olhar muito diferente Sim. também para as coisas e estava ali vinculada ao projeto de Mari, no receptivo, né? Das Isso. pessoas, no cerimonial. E dificilmente eu deixo de ir não prestigiar um evento que Grace faz. Quando eu cheguei, que eu vi sua loja, eu senti o sentimento dela nos detalhes. Por quê? Porque eu sou conceitual. É. Então, naquele momento eu falei, que loja, a palavra é especial, fofa, acolhedora. Então, eu acho que tudo que estava no briefing que Mari pediu para Pra acontecer, para a loja, transmitiu, estava no cheiro, no cheiro de baunilha. Que a gente Tem sente o ao entrar. tem o que é planejado e tem o que ocorre. É óbvio que ninguém entra. Tem coisas que acontecem. Carol entrou de peito aberto em que sentido? Foi levada, né? Fui Ela foi levada. levada. As circunstâncias foram se apresentando e ela foi aceitando. Ela foi entendendo, opa, aqui me cabe. Você planejou Ó, e precisou mudar a rota. eu planejei, foi diferente. Eu tinha um sonho de ter um negócio. Eu entendi qual era o negócio e eu fui planejar e sonhar como seria essa casa. Como seria essa casa ideal. Porque era uma casa. Sim. Na época eu lembro que todo mundo falava home. Era tudo home. Do home. Tudo home. E eu falei, a minha loja tem que ser casa. Porque eu quero entregar para as pessoas um sentimento de casa. Casa de fome. A É, Levanilha é, foi feita o de uma acolhimento, casa. Quando eu coloquei Uma isso casa de nessa forma. história do briefing, né? Eu falo, gente, esses termos. Quando eu fui sentar mesmo para colocar no papel, o que era que eu queria sentir, que era o que eu sentia na minha casa, na casa da minha avó, na Sim. casa da minha mãe, eu fui colocando coisas que para mim eram essenciais naquele processo. O que eu digo que tem, o que ocorre, Milene, é que quando a gente idealiza, a gente nunca imagina o que a gente pode alcançar. Hoje, E para você? mim, o ápice de sucesso, e eu vou falar assim, do fundo da minha alma. Ninguém coloca um negócio para não ganhar dinheiro, porque a Pra não dar gente certo. trabalha com um objetivo. Ninguém começa ganhando dinheiro, mas você trabalha para prosperar, até porque tem que pagar as contas de casa. Porque se não pagar também, eu prefiro ficar com os meus filhos. Exatamente. Sem sombra Essa de Tem que dúvida. valer dor a que eu pena, falo, é. né? Valer a pena. Então, assim, valer a pena. Só que a Levanilha me trouxe uma surpresa que foi a relação de confiança que a gente conseguiu estabelecer com as pessoas. Isso. E aí a Levanilha foi ganhando uma outra história. Então não tem nada que você coloque no papel que vá levar você a imaginar o que é essa sensação da confiança, da credibilidade, do olho no olho, como as pessoas chegam assim, Mari, tal coisa. E a responsabilidade de saber que ali a pessoa está te entregando aquela confiança porque ela Acredita. acredita em E aquilo vai ser você, pra você, entendeu? pra sua Então, casa. assim, quando a gente constrói um negócio, que ele é uma extensão da forma como a gente vive a nossa vida, a coisa vai fluindo. Até o que você acha que está dando errado, tem o porquê tá dando errado. Isso, é. E dá muita E coisa essa errada. consciência, E dá coisa errada, e viu? assim, o bom E esse- e outra, ela junto com a mãe, né? Porque Sou eu com minha mãe. Eu precisei convencer a minha mãe, porque minha mãe é quem cuida dos números, que é a habilidade dela. Minha mãe é de bastidor. E eu sou a pessoa que penso, que executo, que corro atrás, que vou, que faço relação, que é meu jeito. que E também eu te sou trouxe um lugar ainda criativa. mais de proximidade com ela. Porque Total, tem esse de dia a dia, É intimidade. como se fosse assim, Batman e Robin. É. Por mais que Mariana E vai existir as discordâncias. Esse, entre a exato, gente. Esse ponto que Mari falou é muito importante, porque assim, a Vila Mesa aconteceu e assim, na minha casa. Então, passamos 5 anos na minha casa, que não estava mais sendo casa. Minha casa era um depósito. Então, assim, quem realmente acompanhava, que ia lá e tudo, via a minha rotina como estava e chegou assim
um momento Amiga, que... aproveite e fale. Exatamente, Amiga, agora tem a sua própria exatamente. Foi justamente esse. E assim, era algo que eu queria muito, mas assim, ficava postergando, né? E aí, Mirlene via que minha casa já estava começando a pedir reformas, reparos pequenos. E eu não tinha como fazer esses reparos. Como era, com tanta coisa, como era que eu ia fazer? E, meu Deus do céu. E a Vila Mesa chegou esse ano. Não fazia parte dos planos desse ano, embora houvesse sim uma vontade muito grande. E assim como o Mari falou, eu sonhava em um ambiente de casa, de acolhimento. Tanto é que eu sou apaixonada pela Levanile, né? Meu Deus do céu. Quem não, né? Quem não é? Quem Para trabalha melhor com loja, melhor atendimento, eu sou suspeita, né? Então, Obrigada. eu queria trazer também esse conceito de casa, que a pessoa chegasse ali para ver e se sentisse à vontade, se desconectasse daquele conceito de loja mesmo, ali de muita De prateleira. formalidade, Exato. né? Então, assim, Distanciamento. eu tenho móveis que foi da época da Vila Provençal, que eu não me desfiz, né? Mirlene conhece, então, assim, eu levei todos esses móveis lá para Vila Mesa. Não, são cristaleiras, são aparadores. Então, assim, tem aquele conceito que o cliente, ele entra e ele se sente em casa. Então, ele mesmo pega, ele Faz vai... na minha cristaleira, pegar meus Exato, pratos. pratos, entendeu? Que eu acho que esse conceito que eu tanto admiro da Levanile. Eu não sabia que você tinha casa própria. Mas é recente, Ah. começou agora. Ah, então A gente ainda está de mudança. Então, eu assim, entra sexta-feira. Então depois você me avisa. Então, Você me assim, convida para conhecer sua casa. Convido. Então, assim, ela tem um pouco, assim, sabe, desse ponto que eu tanto admiro da Levanile, né? Não, gente, entendam, não é a Levanile, não, sabe? Mas esse conceito de aconchego, Tem uma... né? Esse conceitozinho de aconchego, da pessoa chegar ali, ter aquele momento dela. Tanto que, como eu atendi em minha casa, então, assim, os clientes, eles estavam muito acostumados com aquele momento, hora marcada, aquele momento, aquele atendimento é dele. Então, assim, para esse cliente, Era uma exclusividade. É. chegar hoje para um ambiente que porta aberta, ele vai estranhar. Vai ter uma... Ontem mesmo eu tive uma experiência que clientes antigos que já tinham esse atendimento ali especial, ter que dividir a atenção com outros clientes, né? Então, assim, eu percebi no semblante que eles ficaram assim, um pouco desconfortáveis, né? É o que vai ocorrer, que eu estava dizendo, e que você vai encontrar a solução. É isso. Exato. Porque quando o negócio vai andando, assim como a casa, eu sempre faço comparativo com a casa, gente, porque não é diferente. Não é diferente. É uma gestão mesmo, né? A gente estava conversando, seu filho hoje tem 12 anos, está entrando na pré-adolescência, o outro filho é adulto. Cada momento desse é uma mudança que vai acontecendo e que você vai ter que entender qual vai ser o novo jeito. E vocês vão encontrar um novo jeito. Porque no íntimo, no íntimo, continua sendo Carol, sabendo quem ela é e o que é que ela quer oferecer. Entendeu? Então, assim, é isso quando me disse o conceito de Mario mesmo. A Levanile começaram, isso a Levanile nunca mudou o conceito. Eu lembro que quando eu coloquei a loja, todas as pessoas, todas, eu lembro da gente todas entravam na loja e diziam, linda sua loja, mas eu não tenho casa de fazenda. Era Mari chegava pra mim, como é que eu vou fazer pra Eu não tenho casa de fazenda, porque naquela época as pessoas usavam laca branca, vidro, enfim, madeira, nem pensar, enfim, a loja era totalmente, outra coisa, eu vendia cerâmica. Os pratos eram de cerâmica, não era porcelana fina, não era nem Schmidt, nem era Vista Alegre, né? Era Porto Brasil Scala. Quem trouxe Porto Brasil Scala era Aracaju, Ave Maria. Então, isso, apaixonada. E era uma rococó. Era uma outra história. Você imagine, alguém tinha que acreditar naquilo. Sim. Concorda? Total. Se eu não acreditasse, você seria mais uma. eu seria mais uma. Então, todos os profissionais chegavam na minha loja, arquitetos e diziam assim, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Eu dizia, não tem que ter. Sabe por que não tem que ter? Porque, além de tudo, eu entrei no mercado, onde as donas das outras lojas eram amigas pessoais e íntimas da minha mãe, que eu chamo de tias. E que, inclusive, nós íamos para feiras juntas.
E vão tudo pro mesmo lugar. A gente fazia tudo junto, veja. Tia Mônica da Detalhes mesmo ia, a gente ficava no hotel junto, no quarto vizinho, tomava café da manhã, almoçava tudo junto, passava, tia, vi um fornecedor tal, que é a cara de sua loja, vice-versa, porque cada um entendia Tinha um nicho, qual era o seu nicho. Então, eu nunca tive problema no segmento, mas eu sabia quem era, para onde eu queria que a Levanile fosse. Eu me propus uma coisa. Eu vou ensinar as pessoas. Eu vou Isso, ensinar a pessoa que também existe esse Esse universo. universo, Como você ensinou que também existe uma forma de receber Isso. diferente. Diferente. Você está entendendo? É um processo educativo. Você precisou educar os cerimonialistas, os decoradores e o consumidor. E eu precisei educar o arquiteto, o design e o consumidor final de Aracaju para entender que também existia aquela possibilidade. Exatamente. Não é só aquela possibilidade. Se você me perguntar, Mariana, você gosta do estilo clássico? Amo. Você gosta do... Mas entenda, eu gosto de tudo. Mas a Levanile se propõe a isso. E eu entendo que nem todos os clientes do mundo são clientes da Levanile. Porque as pessoas que vão ser clientes da Levanile são as pessoas que vão se identificar com aquilo. Então, eu não sou ambiciosa de querer... eu quero... Não. Abarcar tudo. Eu quero que venham as pessoas que se identificam e que o que a Levanile tem para oferecer faça a diferença na casa delas. E é muito interessante. Eu falo para mim, enquanto profissional, quando o cliente fala assim, era interessante que eu dizia assim, mas a senhora só vai encontrar na Levanile. Puxadores, coisas que eram muito específicas. Podia rodar a Aracaju inteiro, só vai encontrar na Levanile. A Levanile é aquela loja que, se eu pudesse, eu colocaria embala para presente e manda para minha casa. Não tem nada ali. Até o cheiro. Eu acho que a gente tem que marcar um café lá na Vila Mesa. Porque agora eu quero conhecer a casa da Vila Mesa. E Mirlene, a gente sempre conversando, né? Mirlene sabe, quando eu pensava na Vila Mesa, eu nunca pensei em uma loja grande, luxuosa, porcelanato. Não, eu pensava em uma casinha branca, de portinha azul, bem rococozinha, com um monte de bougainvillezinho na porta. E a Vila Mesa é assim, é isso. Hoje, inclusive, a gente riscou lá do meu mural dos desejos a casinha Vila Mesa. Cumpri. Etapa. Então, assim, tá linda, tá minha cara, tá do jeito que eu gostei. Com certeza irão pessoas que vão esperar. A alma tá ali, né? Exatamente. Eu acho que quando a alma ela é diferente. É fazer com verdade. Assim como a gente faz uma mesa com verdade em casa e quem tá chegando, eu digo, olha, a visita ao convidado sente quando foi feito com carinho. Ele não vai embora. Eu digo todo dia, olha, a pessoa, você tá dizendo que o digníssimo dela não quer ir embora, ele não quer ir embora porque ele se sente bem ali. Seja, entendeu? Eu digo todo dia. Muito bem. Quando as pessoas não vão embora é porque ali tá bom, é porque ele sentiu que ali cabe, que ali tá gostoso, que ali vai... Entendeu? Eu acho que a mesa é isso. Acho que a mesa é isso, né? É justamente isso daí. O importante disso tudo é você realmente oferecer algo para aquela pessoa e aquela pessoa receber e se sentir especial a ponto de fato, se sentir pertencente àquele ambiente, né? Acho que isso não tem preço. Não tem. Não tem, não. Isso é vocês falando assim, eu tô entrando no meu negócio, né? Essa coisa da casa, ela é muito interessante. E como as pessoas têm dificuldade de absorver e desconstruir alguns padrões. Sim. Eu também, como mãe, no momento que Valentina nasceu, enfim, eu já tinha decidido não dar mais aula e tal. E aí, a dificuldade de organizar a minha agenda, estar presente com ela, porque era uma cobrança que eu tinha muito forte dentro de mim, tipo, de estar perto. Eu não queria, tipo, passar o dia como eu passava fora e deixar ela. Eu sempre tinha essa cobrança de também ser uma mãe presente. Aí puxei o escritório para dentro de casa. Foi uma decisão tão difícil. Porque era como se você estivesse regredindo. Tipo, você sair de um espaço que você montou, um espaço físico, dentro dos padrões que todo mundo acredita que é o ideal. E aí você diz assim, mas eu não consigo administrar isso, eu não tô nem indo. Acaba que tá todo mundo vindo. E foi um cliente que me deu um super apoio, porque ele disse, Mi,
poxa, é tão bom ser atendido aqui na sua casa. E outra, eu tenho clientes que horários que não são Sim, que não regulares, são regulares. na maioria das vezes é fora do horário comercial. Então eu tinha essa dificuldade na galeria, Sim. de fora do horário. E segurança, porque eu tenho clientes que eles, muitas vezes, precisam se sentir seguros Claro. e com muita intimidade preservada naquele momento. E eu precisei desconstruir tudo isso, de que atender em casa não era um retrocesso, né? Em BH até hoje a Ivy atende no escritório, porque ela mora em um apartamento, é uma decisão dela. Eu fico tentando puxar ela para fazer o mesmo caminho, a mesma rota, mas ela tem a história dela, eu tenho a minha. Eu não consigo mais me ver tendo um escritório fora de casa. Se eu pudesse, eu puxava tudo para dentro de casa. Eu quero criar uma vila de negócios dentro da sua casa. Complexo, né? Eu estou aqui nesse espaço maravilhoso do Alquimia. Daqui a pouco eu quero montar na minha casa. Um estúdio na minha casa. Da minha casa. Espaço Eu não você ter que tem. sair de casa. Mas assim, eu sinto como o cliente se sente especial. Demais. Isso que Carole fazia. Sim. Por mais, ele não é número, Não. sabe? E cada vez essa coisa do formato, eu digo, não, esse momento é dele. Aí eu preparo para casa, para receber ele lá. E aos poucos, o tanto que eles foram entendendo isso. E quando chegou a pandemia, eu estava mais preparada do que os meus amigos, Sim. que os meus colegas. Porque para eles foi mais difícil. Sim. Até que o mercado Voltasse, e moveu rapidamente, graças a Deus, o nosso Sim, mercado, sim. mas ainda existia uma dificuldade ali, né? E eu estava super bem, É. tranquila e calma para fazer reuniões online. E assim, meu tempo foi extremamente otimizado e é isso que as pessoas precisam em desconstruir tudo isso. Carole começou em casa, Mari construiu de uma outra forma. Eu voltei para casa, mas assim, e de uma forma que começou a fazer parte de mim aquilo ali, né? Até a minha equipe, ela passou a se sentir muito mais bem acolhida. Porque é uma extensão, as meninas vão para lá e elas se sentem confortáveis. Então, elas comem bem, elas Sim. podem descansar, né? A gente tem um time diferente. Se a gente quiser que, não, Mi, hoje eu tenho um compromisso. Então, as pessoas precisam desconstruir horários, desconstruir Sim. padrões. Porque para a gente dar o melhor da gente enquanto ser humano, a gente precisa entender o nosso ritmo também, né? E às vezes a gente está se colocando numa caixa, num padrão, Isso. e não é a sua melhor forma de produzir. Sim. Nem dos seus funcionários, nem das pessoas que vão atender os seus clientes. Exatamente. Então, quando você fala até Carole agora assim, É. para ela é uma novidade esse Sim, universo, total. né? Ela precisa entender agora como ela vai administrar, porque ela tinha esse acolhimento mesmo de casa. De E casa. todo mundo entendeu e todo mundo foi ali, todo mundo se sentiu bem. Ela agora vai para um espaço, mas ela vai compartilhar. E eu sinto sempre, quando meus Sim. clientes são os mais antigos, toda mudança. Até quando eu saio de um processo Sim. e preciso colocar uma das meninas da equipe para assumir aquele processo, até ele entender que isso é muito mais benéfico para ele. Porque Sim. hoje eu preciso produzir mais e eu preciso dividir os meus processos. Aqueles que me vinham fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eles acham como se eu estivesse me afastando e dando espaço para pessoas da minha equipe, até eu convencer. Então, tudo é processo, tudo é mudança. Para mim também há essa É. mudança. E eu, assim, eu não troco o acolhimento Isso. do receber E lá o que eu acho. para estar novamente num escritório. escritório. Até espaço seria É. mais complicado nesse sentido. E assim, uma coisa que eu percebo muito é o quê? Hoje não, há algum tempo, as pessoas têm o horário do almoço para resolver alguma coisa na loja, resolver outra coisa no banco, outra. Então, assim, é um período muito curto, entendeu? Então, essa questão de você atender com um horário marcado, ter um horário meio diferenciado, que às vezes uma galeria não dá Liberdade. essa liberdade, um shopping não dá essa liberdade. Então, assim, você tem esse poder de atender ali aquela pessoa que vai, vamos supor, um evento. Você vai resolver um evento, um casamento,
em minutos. Não. Você precisa de um Tempo. tempo para olhar, para testar, para ver se essa composição ficou legal, vai combinar, vai se comunicar com o paisagismo, com a arte visual, com o estilo. Então, assim, às vezes em horário comercial, não dá. Não funciona. Então, essa pessoa ela precisa de tempo. E para esse tempo, ela precisa de alguém que esteja ali, conduzindo, orientando. E é muito, muito, muito É importante personalizado, né? personalizar. Muito mais personalizado. Eu quase não consigo atender cliente em horário comercial. Não consegue, não Meus consegue. clientes, geralmente, eles precisam trabalhar Então, também. hoje- Eles hoje- têm atividades também. é, Então, no momento Mas Hoje na você também Vila vai ter seu cliente que vai ser do rápido. Do rápido. Olha, vou ter um jantar na minha Prático. casa, vou receber 10 pessoas e quero. Aí esse vai ser uma coisa rápida. rápida. Você pode ir ali naquele horário comercial, a coisa Exato, subir, que né? foi esse nicho que eu acho Que eu acho que é um novo Também, é é um que novo é um novo- nicho. Que lá na Vila Mesa, hoje, a gente trabalha da seguinte forma. O cerimonialista, ele já liga o casamento, estilo esse, tantos lugares, tal peça. Nanana. Então, assim, você já faz aquela pré-seleção, você já tem aquele... se programa, Já se né? programa. Então, assim, tá corrido. Então, com base naquelas informações, você já vai mandando algumas imagens, já vai separando a peça. E quando ele chegar, tá ali. Entendeu? Então, isso é bem bacana. A gente trabalha muito nesse formato da pessoa não ter esse tempo. E aí a gente faz nesse formato, horário estendido, horário do almoço, à noite. E o importante é que o cliente saia atendido. E sai, Né? gente, Sai, e sai. E eu acho assim que nesse universo você vai tentando adequar, moldar o máximo que você puder para que seja bom para você e para o seu cliente. Sabe o que eu vejo de vocês duas de forma muito peculiar e parecida? Que é quando Mari fala da questão da confiança. É. É que vocês gostam e vocês fazem como se fosse para vocês. Para você. Sim. Então, o outro confia e acredita, porque vocês não têm a ambição Não. de estar com aquele produto como se fosse vendendo aquele produto. Quantas vezes eu desvendo? Eu faço. O vendedor faz. Eu tinha vendido, você desvendeu. Eu disse, por quê? Você Não é. viu que ela tinha. Quando eu comecei, você viu que ela tinha aquela peça? Ela ia levar isso ia ficar emperrado, aquela outra peça. Aí a pessoa entende que, opa, peraí. Não é só vender. Vai acontecer a hora. Olhe, todos os meus clientes, eu tenho clientes que são meus clientes a vida inteira. Esses clientes não vão embora. Em algum momento eles deixaram de comprar alguma coisa que eu disse. Isso não faz sentido agora. Isso não faz sentido, não. E aí vai surgir outra coisa. Faz assim, ainda bem que eu não comprei aquilo. Porque isso, outro. Então, a pessoa tá vendo que não é. Às vezes é tão engraçado. Lucrativos, né? Só Só que os lucrativos. Você tem que saber E tem o outro também que não vai entender, às vezes, uma dica. Veja, são 6 pessoas na minha casa, então são 6 pratos. Aí eu faço, leve 7 ou 8. A venda é individual. Aí a pessoa pensa o quê? Tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. Tá empurrando. Às vezes a louça sai de linha, Quebra. quebra, Essa parte, babá, e às vezes, quantas vezes chegam pessoas na loja, bem que você me disse, Isso, e é. aí saiu de linha a louça. Porto Brasil mesmo Isso, tirou praticamente tudo, tudo de linha. isso Porto é. Brasil é uma outra Porto Brasil. Isso é terrível. Eu vivo Você vive essa sofrendo, aflição. porque quebra, você não tem como Quebra, não repor. tem como repor. Não tem. Isso Então, é um assim, sofrimento. Vão Ah, ter, criatividade. vão ter as duas situações, entendeu, Melene? O cliente que vai super confiar em você e o cliente que vai achar que você está naquele Exatamente, momento, que é uma é. dica prática de vida, porque eu sou muito prática. Gente, a casa tem que ser prática, tem que ser resolutiva, tem que estar tudo lindo, caprichado, mas tem que funcionar. Uma casa tem que funcionar. Agora, falando disso, eu vou puxar uma outra situação. A gente falou muito de mesa, mas eu sei que Mari tem algo muito especial para o mercado, que até porque eu tenho minha parceira Grazi aqui, a gente, né, o Pod de Casa é um podcast de casa e de casamento, né? E quem casa quer casa. Sim. É casa. Então, assim, vamos aproveitar esse último momento da gente e falar sobre essas escolhas. Que aí a gente tem uma coisa muito importante. A gente fala de Carol entrando no casamento com a mesa posta, essa escolha através de um cerimonialista. E como chega até você com a lista de casamento? Porque é onde, imagine, a gente pega um casal que está construindo
uma família, um lar, não é Sem aquela noção, cliente que né? você tem como uma cliente minha que Não, chegou É. semana passada. Ela falou assim, ô Mi, eu acho que eu posso encontrar isso na Levanile, né? Eu digo, pode ir lá e se você não encontrar, você fala com Mariana que ela vai dar um jeito de encontrar, é o lugar mesmo. A senhora pode ir lá. Então, ela já sabe que eu já sou cliente de lá, eu digo, ótimo, pode ir lá pegar. Tá resolvido. Tá resolvido, porque ela sabe o que ela quer. Sim. Ela sabe a necessidade dela, porque é uma pessoa que já tem a Já casa, tem a que casa, já lida sim. com isso e tudo e tal. Mas um casal que está construindo sua casa. Você, como você falou, você tinha um casal de médicos que na pandemia não tinha xícara ainda. Imagine quem está começando e vai montar sua lista de casamento. Como você está fazendo esse processo lá na Levanil? Milene, veja, eu pensei na noiva e no noivo como eu era quando eu fui casar. Óbvio que eu já tinha uma base, certo? Então eu tinha uma noção estética, aquela história que eu disse que eu já tinha uma referência de casa, mas a gente chega meio perdido. Qual é a quantidade que eu preciso? O que é que de fato eu preciso para O que casa usa? operar? O que é Sim. que usa no cotidiano que tem que ser algo muito objetivo, né? Eu sempre digo para as noivas: peraí, o que é que você precisa? Como é que vai ser sua vida? Vai ter funcionário na sua casa? É a primeira pergunta. Sabe por quê? Se não tiver, vamos eliminar algumas coisas. Por que que eu digo isso? Não é que eu não quero que tenha casa linda, vai ter. Mas vamos estudar. Será que vale a pena você ter uma manta no sofá? Onde você vai ter mais um trabalho? Veja, eu tenho que pensar nisso e mostrar para aquela Isso é. pessoa que talvez o dinheiro que ela ia gastar com uma manta e uma almofada vai ser melhor ela comprar um robozinho que vai Limpar. aspirar o chão enquanto ela está trabalhando. Até porque as mães antigamente tinham um perfil. Isso. E hoje Isso. as necessidades As necessidades mudaram. E às vezes a outras. gente vai ouvir a tia, a Todas, mãe, é. a avó para poder Exatamente. fazer essa lista. E eu acho que hoje está bem mais Vamos na complicado de ouvi-las, praticidade. né? Vamos na praticidade. Na época que eu casei, eram muitos convidados. Porque eram os convidados do pai, da mãe, todo mundo. Todo mundo convidava todo mundo mais próximo para o casamento de alguém da família. Sempre foi assim. Com a pandemia e com também a indisponibilidade financeira das pessoas, porque é fato, Que aumentou. né? As pessoas reduziram o volume de convidados. Na hora que eu reduzo o volume de convidados, é natural que eu A vou minha ganhar lista também vai ser muito menor, menos né? presentes. Então, eu tenho que ser Mais. mais Isso. assertiva. O que eu converso muito com as pessoas que vão lá na loja é o seguinte: lá na Levanilha, a pessoa vai encontrar mobiliários menores, que eu não vendo mobília grande, mas é pronta entrega. Vai ter tapete, vai ter quadro, vai ter decoração geral, vai ter mesa posta e utilitários. Então, o que eu digo é o seguinte: o que é que você acha que você precisa mais? A gente vai marcar tudo o que você quer e tudo o que você também não quer. Por quê? Tem o convidado que chega e tá marcadinho a que você quer. E ele olha e diz: e eu não gostei disso. Não vou dar de jeito nenhum. Eu Tem só vou mesmo. dar esse. É. Então, eu digo, marque tudo. Porque o que vai importar para você, no final, você vai dali tirar o que você gostou. Que às vezes não era nem o que você estava planejando, mas quando chegou na sua casa, você viu que é o que vai dar certo na sua casa. E você vai poder juntar, muitas vezes, é o que tem mais acontecido com as noivas. Mariana, eu vou ficar só com isso e isso, e vou devolver tudo que eu quero recibo de crédito para pegar um sofá, para pegar um tapete, para pegar itens que têm um valor Valor maior. agregado maior. E aí você pensa o seguinte: são coisas que eu oriento, tipo, depois, o pós. Ele fez a lista, ganhou os presentes do pós, a gente senta. Vamos lá. Vai querer. Eu tô na dúvida se eu troco. Primeira pergunta: você tem tudo o que você precisa de base? Porque não adianta ficar com vaso short, não tem nem onde botar, às vezes, porque não tem a mesa lateral, porque não tem um aparador, porque não tem a mesa. Veja, tá mais fácil de você comprar com seu dinheiro um vaso de R$300 que você vai poder dividir, ou uma mesa de R$3.000. Não, o vaso. Eu disse, então, vamos juntar os presentes para você pegar a mesa. Então, essa conversa orientativa vai para que a casa se torne funcional naquele primeiro momento, porque o primeiro momento de uma casa ela tem que ter tudo que é o básico para ela funcionar. E aí o casal vai junto construir qual é a história deles dois. Sim. Porque eu digo, nenhuma casa pode começar pronta. Nem deve, né? Eu fico Eu falo isso muito direto. agoniada quando eu vejo o casal que chega e eu entro no apartamento e não tem um espaço para botar Nada. nada. E eu digo, e o que vai ocorrer na vida?
E o gosto de vocês que vai mudando e maturando ao longo do tempo. E aquela É peça que cenográfico. e aquela peça que você vai numa viagem olhar e dizer, nossa, é a nossa cara. Vamos levar isso. Então, a minha casa, ela está, eu digo, minha casa está sempre em fazimento. Primeiro, e até porque as coisas vão mudando de lugar, as necessidades vão mudando, meus filhos vão crescendo, as demandas vão mudando. O quarto que antes era cada um no quarto, porque um era bebê, outro já era maiorzinho, agora são os dois juntos. A sala, entenda, a casa vai movimentando, é um organismo vivo. Eu digo, entrem com tudo o que vocês mais precisam nesse momento. E vai precisar do prato, então vamos ser objetivos. Tem uma louça sempre clássica e uma do diário, sem excessos de quantidade. Vão ser só vocês dois, vocês vão ter o hábito inicialmente de receber, se não vai... Então você vai sentindo. A casa precisa ser sentida. E você só vai sentir depois que você estiver lá dentro. Quantas coisas eu tenho, Mirlene, que eu ganhei de casamento. Eu tenho 16 anos de casado, 17 quase. Nunca usou. E nunca usei. Mas são coisas de valor, você fica com pena de, às vezes, se desfazer porque foi de alguém que você tem muito carinho. E aquilo fica. Então, essa dinâmica de auxiliar eles a entenderem que essa casa vai ser construída e que tem que ser respeitado o gostinho dos dois, o jeito dos dois, e tem como misturar estilos. Meu marido, por ele, a casa era um centro cirúrgico branco, quando a gente casou. E eu adoro o baú velho da fazenda, a cristaleira velha da fazenda. As cores. Sentamos, eu disse, vamos lá, o que para você é prioridade? Para mim é prioridade isso. Eu não ia desrespeitar, porque aquela casa era dele, ele tinha que sentir à vontade. A primeira coisa que ele lançou para mim, que foi um desafio. Ele tem uma coleção de carros, esses carrinhos de coleção caros, né? De ferro e de Fórmula 1, né? Que ficava no quarto dele, que era um quarto de menino, né? E aí ele fez, então, vamos levar e eu quero um lugar especial. Será que nosso quarto no quarto? Não, meu filho, não vai ser quarto menino, é um quarto de casal. Seu quarto. Não, seu quarto, não, nosso quarto, né? Não cabe mais o carrinho. Mas aí eu fiz uma cristaleira moderna no meio da sala, que tem uma cristaleira antiga de jacarandá que eu trouxe da fazenda, o baú antigo que veio da fazenda. Uma cristaleira bem moderna, feita em marcenaria, com iluminação especial, para botar a coleção de carrinho dele, que ficou anos. Então, ele teve o direito de usufruir durante 11 anos, quase, essa cristaleira extraordinária com todos os carrinhos dele. Chegou um momento que a maturidade do casal foi mudando, os filhos chegaram, as peças que a gente foi adquirindo em comum, acordo porque ele foi se apaixonando pela casa, também vivendo comigo, então a gente viaja, ou a gente tá aqui, ou em qualquer lugar. Ele passou a apreciar, que ele não tinha essa vivência, né, na casa dele. Tem essa questão até de dar valor a algumas coisas, tem muito do repertório que você vai tem, construindo. né? Resultado, saiu a cristaleira, mas aí, por sorte, 2 filhos, os carrinhos tiveram um Como novo que é? destino. Então, os carrinhos, eles vão... É isso. A casa, ela é móvel, ela é viva, as coisas caminham. A luminária que ficava do lado da minha poltrona no quarto do meu filho mais velho de amamentar, hoje tem destaque na minha sala de estar. Então, veja, a casa movimenta, a casa vai acontecendo. E o que eu sempre oriento a esses casais é: vão se conhecer dentro de casa, coloquem primeiro tudo aquilo que é essencial. E aí a gente tem uma lista do que é orientado, que não pode faltar para sobreviver, que sobrevivência do lar. E vão construir isso juntos, né? E aí por isso que a gente foi criando uma série de flexibilidades. O casal só vai trazer as peças para fazer troca, não é com 30 dias que ganhou o presente. Chegou do lua de mel, eu ainda digo, você tem mais 30 dias pós chegada da lua de mel, porque aí eu penso que eles vão para casa. Aí é que vão botar as coisas no olhar, entendeu? Pensando nesse movimento dessa casa acontecer de forma legal, de ser um início legal e de uma construção a 2, porque tem que ser a 2, né? E é muito bacana, assim, o seu olhar, porque você trouxe para a lista de casamento essa experiência, essa vivência. Sim. É diferente da gente fazer uma lista de casamento fria no home center, rasa, uma coisa maior, que a gente não tem esse olhar, esse carinho de sentar e de ter uma orientação. É quase que uma lista padrão, né? É uma experiência, né, que você está compartilhando, porque... E treina o olhar do casal. Exatamente. Deixa eu te dizer, há poucos dias o casal foi
Tava ele, o noivo foi também, que foi muito legal. E a gente começou a rodar e eu fui mostrando para eles. Eu disse, ó, vai ser importante vocês ganharem bolzinhos diferentes, porque no dia a dia só são vocês dois, então não adianta ter só refratários desse tamanho, porque vai ser o arroz e uma cumbuca desse tamanho para 2 pessoas. Né? Não tem necessidade de sujar isso tudo. Peçam muito prato de bolo na minha casa. Café da manhã só sou eu e meu marido. Eu pego o prato de bolo, boto o cuscuz peitinho, o ovo, o queijo derretido, inhame, o ovo e o queijo derretido. Tá tudo ali. Vai ser um prato único para ser sujo, tá lindo, é o bolzinho. Você tá entendendo? Então, assim, ensinar também como usar de forma eficiente essa casa. prática, Exatamente. Entendeu? Que é E muito é esse olhar importante. que antes, como você diz, a gente sai de grandes jantares ou de famílias muito grandes e Isso. eles estão vendo uma intimidade diferente. A dois, A dois. A dois. Exatamente. E essa troca de experiência é muito boa, porque assim, quem tá casando realmente não tem essa Noção noção. de nada. Eu lembro quando eu casei, quando eu fui pra mim, eu não tinha essa noção. Eu achava que tinha que ter tudo. Eu chegava, olhava assim, a casa de minha mãe, a casa de minha sogra Você achava que a casa já tinha que estar daquele jeito. minha sogra é padrão hotel. Na minha casa, não. Minha casa, eu sou filha única, né? Meu pai morreu muito cedo, eu era muito pequena. Então, assim, sempre eu e minha mãe. Mas meu universo era minimalista. Já Eurico era padrão hotel mesmo. A casa de minha sogra, você chega assim, ela é preparada para receber 50 pessoas ali Mas foi tranquilo. construído ao longo de uma Ao vida. longo de uma vida. Então, assim. Você queria tudo no mesmo tudo, dia. e eu achava, não, eu chegava e pensei, será que vai dar? Será que isso? Será? Então, assim, a gente foi percebendo justamente o que realmente usa, o que realmente necessita, o que realmente funciona naquele momento, no E dia a o que dia. funciona para você. Para você. Que é a dinâmica do casal. Exatamente, e logo vem os filhos, né? Então, assim, de repente, todo aquele espaço que está preenchido precisa de espaço, porque o menino vai correr, vai jogar bola dentro da sala. Então, assim, são coisas que realmente a pessoa ela tem que ter esse pensamento e esse olhar, projetar o que vem pela frente. É sempre que minhas amigas chegam lá em Né? casa e agora eu tenho um louceiro, né? A Carol foi lá, eu sou muito chique, eu queria um louceiro para guardar meus cacarecos tudinho. E eu olhar para eu conseguir viajar, Saber. olhar, montar na minha cabeça. E aí, minhas amigas, elas geralmente quando chegam me aqui, mas Mia, eu não tenho. Eu falei, gente, não precisa. Pra vida que você tem, não precisa isso aqui. Não precisa, você aluga. Você vai fazer. Eu ia chegar nesse ponto. Você só baixa escolher uma boa louça. Sim. Que te represente. Vá lá na Levanile, você escolhe um bom produto, pegue uma padrão, pegue uma. Defina que é Defina aquela. Depois pegue uma assim, diferenciada. Tem aquela. Umas E coisinhas. depois vai Vai lá na Levanile, na vai lá na Vilampela Chegou na e deixa Levanile, Carol então e toda chega na na Levanile. Levanile, Você vai na mesa. Levou, tá fazendo Levanile. E aí você pega. Quando acontecer que você não é uma pessoa de receber, Porque tem pessoas Né? que não recebem, gente. Não adianta. você não precisa do louceiro, minha filha. Você não precisa. Eu já vou querer ter uma taça diferente, porque eu gosto de receber e eu uso. Isso. Pra quem não Eu uso usa, tudo. eu uso tudo que eu Quem tenho. olha aquilo ali É. e diz assim, mas pra que tudo Tem isso? que usar. Eu uso uso gente. tudo. Eu Usar. uso. Eu uso Pra tudo que eu mim, tenho. Tem movimento, eu não tenho Tem. nada Eu uso tudo que eu estático tenho. lá em casa, não tem Uso, nada que quebra, quebra aí demais. reinventa, é isso. Quebra demais, precisa demais. Demais. Daqui a pouco a gente diz tá pouco. Então é isso, gente. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho através dessas meninas que tem realmente conteúdo, vocês perceberam, porque elas vivem à mesa no dia a dia, elas vivem na prática e virou um grande negócio da vida delas, como pode virar de vocês também. E tenho certeza que, inclusive, se vocês precisarem delas, como elas sempre estão ali, vão na rede Com social, certeza. vão na Vila Mesa, vão na Levanile. Mari é sempre, vou falar Mari porque Carol sempre teve timidez, Carol está se descobrindo, mas Mari é uma pessoa que comunica muito bem, podem tirar dúvidas. Vão montar a sua mesa, tem alguma insegurança, vai lá na Vila Mesa, quer comprar um bom produto, tem insegurança do que for comprar, vai lá na Levanile e entendam que não é difícil, sabe? Não é difícil você fazer esse carinho para a família de vocês. E tudo que vocês precisarem, o mercado hoje oferece. Oferece. Oferece e vocês podem desconstruir e trazer de novo a família de vocês para a mesa. E vocês vão ver que vocês vão colecionar momentos aí pra extremamente sempre. Para especiais, como eu tenho Pra na minha sempre. memória,
como Mari tem na memória, como Carole hoje constrói. Eu vejo as fotos direto com os meninos. Isso não tem preço, Não. né? Isso tem um valor que não se compra. Não. E a mesa tem esse papel maravilhoso. Meninas, obrigada. Obrigada. Que papo. Como é que a gente vai embora de conversa? Gente, essa temporada acabou. Essa primeira experiência de pó de casa se encerra hoje. E vou começar a pensar nos próximos episódios. E caso vocês queiram algo especial, podem também ir lá no Pó de Casa e dizer, me faça um episódio sobre tal assunto. Que aí tal tema que a gente vai atrás e vai trazer algo bom para vocês. Obrigada, viu?